teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Louvado seja Deus. Todos recebam a palavra de Deus com graça, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos ler a Escritura em Apocalipse, capítulo 21. Está escrito assim na palavra de Deus: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus, arrumada como noiva, adornada para seu noivo. Ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: O tabernáculo de Deus está agora com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Grandioso e eterno Pai, nós te rendemos graças nesta hora, Senhor da glória, porque Tu, de uma forma tão grandiosa, tens revelado o teu plano sublime através dos séculos para cada filho teu que viveu em cada dispensação. Cada um deles teve uma porção da Escritura cumprindo-se em seu tempo, e tu não deixaste confuso. E agora, Senhor, estamos diante de ti uma vez mais, sabendo que temos recebido nesta hora. Pedimos encarecidamente no nome de teu Filho Jesus, que o Senhor revele mais um pouco da tua palavra ao nosso entendimento. Precisamos da nossa porção para hoje, para nos alimentar hoje. E estamos confiantes que o manjar continuará caindo. E quando chegar o momento de manjar não cair mais, tu mesmo irás providenciar os meios para que nós possamos plantar e colher, que nós mesmos possamos ter este manjar em nós. E isto não se acaba nunca, porque tu disseste que quem cresce em tua palavra, quem cresce naquilo que tu trouxeste da parte do Pai para mostrar para nós, ó Senhor Jesus, tu disseste que dentro dele se fará brotar uma fonte de água viva, que flui para a vida eterna. São águas da vida, porque se trata da vida eterna do Deus Todo-Poderoso, que nunca, jamais tem fim. Cremos que tu, através da palavra, nos guias a passos verdejantes, e que tu nos guies nesta hora às águas tranquilas, para que possamos encontrar refrigério neste tempo da tua presença. Perdoa-nos os pecados, ó Pai bendito, e que nada possa impedir o Espírito Santo de atuar nesta hora, abrindo a nossa compreensão para vermos a hora em que estamos vivendo. Oramos pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo,
por todos aqueles que passam por necessidades físicas e espirituais, aqueles que estão enfermos e aflitos, com dores, com necessidades no físico. Pai bendito, Tu és o grande médico, Tu és o grande provedor, e Tu podes solucionar cada problema naqueles que têm fé em Ti. Então ajuda-nos na nossa fé, acrescenta-nos a fé, que a fé que há em nós que seja dada por Ti mesmo, assim como o amor do Senhor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Nós te pedimos estas bênçãos preciosas que só podem vir de Ti, no nome amoroso de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Louvado seja Deus. Hoje será o culto de número 4, onde nós estamos estudando com a igreja o sermão do reverendo Liveiro. Eu achei muito importante meditarmos, lermos e comentarmos este sermão, depois de termos lido e comentado o sermão do irmão Branham com o título Fé. Uma vez que você tem fé, uma vez que você tem revelação, então você pode entrar em coisas mais profundas, porque é um tempo de definições, onde nós temos que definir, ter definição sobre Deus, ter definição sobre o plano de Deus. E no entendimento sobre o grande plano de Deus, entendemos que Deus está dando cumprimento ao seu plano, dando cumprimento à sua palavra. Deus está cumprindo a si mesmo. E foi esse tema que o irmão Liveiro utilizou para pregar sobre o plano consumado de Deus. O cumprimento de Deus, primeira parte, né? O plano consumado de Deus. Então nós lemos aqui várias coisas já, falamos a respeito do milênio, falamos a respeito da Nova Jerusalém e todas essas coisas, e pela graça de Deus nós temos a perfeita revelação para esta hora, e esta perfeita revelação nos coloca em uma maturidade, porque Paulo disse, tem que chegar um tempo que você tem que deixar de lado as coisas de menino. Não foi isso? Nós lemos no culto passado. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Você tem que chegar a ser grande e falar como pessoa grande, como pessoa madura, não é? Com maturidade. Então, quando Deus traz a perfeita revelação para você, para a hora em que você vive, você entra em maturidade, em um estágio de maturidade, de amadurecimento, onde nós entendemos essas coisas, podemos ver com perfeição, e temos que agora deixar de lado as coisas que não cabem para nós como adultos fazer, porque eram coisas que fazíamos quando não tínhamos entendimento. Dentro da compreensão da palavra de Deus, nós temos que chegar a uma compreensão tal, a ponto de deixar de lado as coisas básicas referentes à redenção, inclusive, e irmos para a perfeição. É o momento de termos a compreensão perfeita, madura. E a perfeição de Deus, a perfeição do seu plano e do entendimento que Ele nos dá, ela está comprovada, ou seja, o final está comprovado dentro deste plano consumado de Deus. O que vai acontecer no final, que será a volta ao início outra vez, porque o ciclo da eternidade volta a se fechar, este final já está comprovado para nós. Temos em toda a Escritura falando sobre isto. Porém, a Bíblia, Deus sabe, escreveu de uma forma tal que as pessoas não compreendem o que está escrito, a menos que te seja revelado. Por isso nós lemos no livro de Isaías, creio que foi o capítulo 40, né? 40, depois o 65 e tudo, onde muitas coisas as pessoas aplicam para o milênio e ficam confusas. Outros dizendo que vai haver morte no milênio, que vai haver nascimento no milênio e assim sucessivamente. E por que isto? Porque tais pessoas não amadurecem na doutrina, não recebem a revelação ou a comunicação definitiva. Não recebem a revelação definitiva para a hora em que vivem. E por isso ficam titubeando entre dois pensamentos.
Há pouco eu falava com um colega ministrante, com um pregador, e ele afirmando que tinha escutado o irmão falar depois de um culto sobre um determinado tema, sobre Jeová e do Velho Testamento, do Novo Testamento, porque ele tinha escutado de outro pregador uma explicação sobre aquilo e ele estava tendo aquilo como uma revelação. E é interessante porque você ensina e instrui as pessoas por anos a fio e pensa que as pessoas estão aprendendo, pensa que as pessoas estão entendendo. Eu penso que chega-se um momento que você tem que ser tão duro com as pessoas e fazê-las utilizar realmente seus apontamentos, seus lápis e cadernetas de apontamento para escrever o que falamos, né? Para ler mesmo em sua Bíblia o que está escrito e depois não ficar confuso. Como disse Liveio no outro culto, lendo os seus comentários, pelo tempo que os irmãos estavam aprendendo aos seus pés, eram para eles terem a compreensão de cada versículo assim, no estalar de dedos. No estalar de dedos. E meu parecer foi que Deus não tem me inspirado a aprender de nenhum outro, a não ser daqueles que eu vejo dentro desta mensagem que estão ensinando da forma correta. Brana, Liveio, Brian, eu não tenho nenhum despertamento por dentro para aprender com nenhum outro, com ninguém mais, porque eu sei o tipo de definição que Deus trouxe de si mesmo para esta hora. Eu sei o que Deus tem revelado neste tempo. Eu tenho visto o plano, eu tenho entendido o desenvolver do plano de Deus. E nem sequer eu me preocupo de olhar o que outros estão ensinando, porque eu vou perder tempo em combatê-los. E eu não quero perder meu tempo combatendo. Eu quero gastar o meu tempo instruindo aqueles que querem aprender. Esta é a verdade. Chega-se um tempo que você tem que chegar em um patamar onde nada possa te atingir. Caia mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. É tão bonito ler o Salmo 91 e só pensar nisso em relação a quê? Em macumba que jogam para você? Este é o momento de você ver as pessoas caindo. Este é o momento de você ver as pessoas desviando. Este é o tempo de você ver as pessoas voltando atrás. Este é o tempo de você ver as pessoas prontas a te matar, a te destruir, a te apunhalar pelas costas. Que compreensão tu tem recebido nesta hora, a ponto de não ser atingido, de não voltar atrás, de não desanimar, porque virá estas provas, virá estas coisas para você. E vamos ver quantos permanecerão de pé no final. Paulo disse: não é quem começa a carreira, é quem conclui. É este que recebe o prêmio. E você sabe o prêmio da soberana vocação de Deus. Se você é uma pessoa chamada e vocacionada por Deus, quem vai tirar você da linha da vitória? Não tem como, porque você não está olhando para os lados. Você não está preocupado, nem sequer isso, nem sequer preocupado com quem cai. Você está preocupado em alcançar seu prêmio. Você está preocupado em chegar do outro lado. Você é responsável pela sua alma, unicamente isso, diante de Deus. E como pregador, o pregador é responsável por aquilo que ensina, por aquilo que prega, por aquilo que instrui. Bom, se a perfeição está comprovada, ou seja, se o final já está comprovado para nós, o que está para se desvendar no futuro, ou se desenvolver no futuro, já foi revelado para nós nesse tempo, a mensagem final está comprovada através da vindicação. Deus vindicou esta mensagem, mostrando que é Ele ensinando. E os falsos ungidos, eles brotarão como espinhos. Sim, eles estão em todos os lugares, eles crescerão como ervas daninhas. E veja a diferença: quantos pés de lavoura você tem no roçado, quantas ervas daninhas nascem ao redor. É muito mais que 100 por 1. É muito mais que isso. Os falsos estarão em todas as partes, eles brotarão como espinhos.
Eles estão em todos os lugares, como a erva daninha na lavoura. Mas a diferença é que eles vão morrer no julgamento. Eles receberão a sentença, serão queimados como palhas. Paulo disse: quando aquilo que é perfeito vier, então o que é em parte é o quê? Desfeito, aniquilado. Não é? Em outras palavras, como podemos aplicar isso para este tempo? O que estava William Branham ensinando quando ele utilizava essas palavras de Paulo? Ou seja, Lutero, Wesley, Pentecostais, tudo isso está terminado. Veja, o final comprovado pela vindicação nos mostra isso. Tudo isto está terminado, porque o joio ele queima. Isso está bem definido. E quando o joio é queimado, Deus está sendo cumprido, certamente. Porque Deus é a palavra. E a palavra dá a sentença. A palavra julga. Porque se trata da palavra do juiz. Então, agora ouça, se você realmente soubesse, vamos dizer assim, em seu coração, que Deus está sendo cumprido, e ele disse: eu velo por minha palavra para cumprir, então você saberia que isto é uma parte de sua adoração a Deus nesta hora, ao saber que o Deus imutável, o Deus que não varia, o Deus que sempre continuará o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que estabeleceu algo e disse: nada impedirá que isto seja assim. Se você sabe disso, você vai entender que isto faz parte de sua adoração, que é conceder a Deus todo louvor, toda honra, todo amor, toda devoção. Quando você vê Deus cumprindo a si mesmo, e você então rende homenagem, isto faz parte de sua adoração, render honra, homenagem ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: louvado seja o Senhor. Eu estou vendo Deus em cumprimento. Ele não falha. Ele vai chegar ao ponto que ele disse que chegaria, onde Deus será tudo em todos. Quanto mais você saber que faz parte deste cumprimento de Deus, você também faz parte desse cumprimento. Por isso Deus tem te trazido até o estágio que tem te trazido agora. Agora vamos ler mais alguns versículos da Bíblia. Você que tem aí sua escritura, vamos entrar por alguns pensamentos aqui no livro de Jó. Em Jó, no capítulo 42, versículo 1 ao 6, o livro de Jó está antes do livro dos Salmos. Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Talvez na sua Bíblia você está lendo pensamentos. Que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Quer dizer, falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, ou incompreensíveis, ou inalcançáveis com a mente humana, e que eu não entendia. Mas isto que Jó está dizendo aqui era o mesmo que nós também tínhamos. Era por isso que nós passávamos, quando imaginávamos e questionávamos a Deus, e quando colocávamos interpretação na compreensão, achando que éramos muito entendidos. Você não entendia, você não sabia, mas agora nós a entendemos, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus mandou um profeta para nos revelar o plano definitivo de Deus, o plano consumado de Deus. Não estamos nesta hora
olhando para um plano que foi arquitetado, que foi desenhado. Estamos já olhando para o plano consumado. Essa é a diferença. Escuta-me, pois, e eu falarei. Quer dizer, eu quero falar. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Veja, o que aconteceu com esse homem? Deus se manifestou a ele, e ele pôde entender que o que ele sabia, o que ele pensava, estava tudo errado. Estamos em Jó 42. Vamos voltar para Jó 19. E isto é bem antes dos acontecimentos do que nós acabamos de ler. Muito antes. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. O que foi isto? Aqui está, Deus deu uma lição a Jó. Ou Deus ensinou a Jó uma lição. Jó sabia tanto quanto ele poderia saber. Do mesmo jeito que você, antes de conhecer essa mensagem, você sabia o tanto que você podia. E quando você nasceu nessa mensagem, você sabia o tanto que você podia. E você achou que era uma grande coisa, que era o auge de tudo, era crer que Deus não era três pessoas distintas. Era crer que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Era crer no lava-pés, na santa ceia correta, um pão asmo, com vinho e todas essas coisas. Você achava que era o auge do conhecimento. Era tudo que você podia conhecer. Mas depois de toda esta caminhada ao longo dos anos de aprendizado, hoje você percebe, quando você compara o seu conhecimento hoje com o conhecimento dos seus primeiros anos de mensagem, e você vê quantas coisas você teve que deixar para trás de lá para cá. Quantas ideias, quantos preconceitos você teve que se livrar dele. E agora você vê que muitas daquelas coisas eram infiltrações. Sim, infiltrações dentro desta mensagem, coisas infiltradas, fermento, e assim sucessivamente. Jó estava nessa situação. Ele sabia o quanto ele podia saber, e na sua compreensão ele sabia que ele veria a Deus. E o que Deus fez? Deus testou a Jó. Deus o testou. Deus veio, parou bem diante dele, antes que Jó morresse e voltasse em carne glorificada. Deus se manifestou a ele ainda em vida. E você quer saber uma coisa? Olha o que ele diz aqui. Ele passou diante de Deus, então ele disse: eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com os ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele agora estava contemplando. E Deus indicou a si mesmo para Jó, e Jó disse: eu me arrependo. Eu me arrependo pelo que eu pensei. Eu me arrependo pelos argumentos. Eu me arrependo por ter me entristecido. Eu me arrependo por ter amaldiçoado o dia que nasci. Mas ele fez isso na compreensão que ele tinha. Mas agora, quando Deus se revelou a ele, ele pôde contemplar a formosura do Altíssimo. Ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras, eu sou tão bom quanto, embora eu esteja parecido ao pó. E eu o vejo. O que Jó teve foi sua ressurreição espiritual, bem naquele ponto, como o profeta disse. Agora, vamos para Apocalipse 21 outra vez, onde nós lemos. Apocalipse capítulo 21. Preste bem atenção na leitura inicial que nós fizemos nesse culto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E tudo isto aqui nós temos as definições disso. Vi um novo céu, vi uma nova terra. Por que será uma nova terra? Deus não vai destruir esta terra e criar outra nova. Assim como você, quando se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, as pessoas ainda continuam olhando para você. Não é assim? Quando alguém nasce de novo, ele é outra pessoa, todos olham como a mesma pessoa. Mas teve uma mudança. Teve uma mudança, completamente, uma mudança total. E as pessoas dizem, não parece o mesmo homem, não parece o mesmo esposo, não parece a mesma esposa. Porém, se continua do mesmo jeito, se continua com as mesmas atitudes, já imaginou você, no novo céu e na nova terra, começar a brotar espinhos? Não pode. Isso foi antes, isso foi depois do pecado. Se o pecado vai ser tudo queimado, tudo purificado, como podemos ter espinhos, cardos e abrolhos do outro lado? Como podemos ter malícia? Como podemos ter brigas e discussões e ciúmes, mortes, perseguição, traição e tudo do outro lado? Não seria uma nova terra, correto? William Branham disse, Deus redime o homem do mesmo modo que ele redime a terra. Ou ele não disse isso? No sermão futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal, no sermão coisas que hão de ser, Deus redime a terra do mesmo jeito que ele redime o homem. E como pode uma pessoa redimida, como pode uma mulher redimida, como pode um crente nascido de novo continuar ainda roubando, mentindo, com tudo que é vício, com mau negócio, comprando e não pagando, tratando e não cumprindo? Como pode? A ponto de olhar e dizer, e depois diz que é crente. Que tipo de crente é esse? A mulher continua a mesma mulher, os mesmos estilos, a mesma ruindade, o homem continua o mesmo cabeçudo. Como pode? Nem sequer digno de receber um elogio, porque só tem reclamação. Nada é feito para ser elogiado. Da mesma forma que, porque Deus aborreceu Esaú? Não tinha nada ali para ser amado. Então, se o novo nascimento deve provocar em cada um de nós uma nova criatura, com uma nova vida, com novos pensamentos, então, do mesmo jeito, o novo céu e a nova terra não terá nada do que temos aqui. Tudo se fez novo. Amém. Tudo se fez novo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ouça isto, viu? Ouça isto que estamos lendo aqui. Porque se ele está dizendo, eu serei o seu Deus, ele será meu filho, é porque algo está entrando em cumprimento aqui. Algo está entrando em cumprimento aqui. Viu? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Acabamos de falar isso, não foi? Nem pranto, como pode ter as mesmas coisas, não é? Nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava assentado sobre o trono, o grande ditador, podemos dizer assim, o Deus soberano, o eterno, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve,
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E diz-lhe mais: está cumprido. Amém. Você está olhando aqui para o cumprimento de Deus. Deus cumprindo a si mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele não estava dentro desta equação, porque ele ainda não estava terminado, mas apenas tão bom quanto, tanto quanto, porém tinha que chegar ao cumprimento. A quem quer que se tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu serei cumprido nele, e ele será cumprido em mim. Aleluia. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estes não têm nada a ver com Deus. Deus se cumprirá em seus filhos, ou somente os filhos de Deus entrarão ou chegarão em cumprimento, não é? Entrarão em cumprimento em Deus. Mas estes não fazem parte, por isso que eles ficarão de fora. Vamos para o versículo 22 de Apocalipse 21. Que está falando da cidade tudo. E nela não vi templo. Ninguém vai dizer: vem para a minha igreja, vem para isto, vem para aquela, o ministério tal, o companheirismo tal. Não haverá isso. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então já sei que muitos irmãos não vão querer ir para essa cidade, porque eles não querem, eles nem querem pensar sobre isto, porque é dualismo para eles. Nos chamam de dualista, porque nós cremos como está na Bíblia. Então esta cidade não pode ser para estas pessoas. Eles não podem adorar neste templo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Bem, se temos o Cordeiro aqui, porque este sacrifício sempre estará diante de nós. Aí outros anulam o Cordeiro e anulam o sacrifício. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. O que você prefere, noite ou dia? O que você prefere? Você prefere noite ou dia? Você diz: eu gosto do dia. Eu diz: eu gosto da noite. Diz: não, de dia eu tenho que trabalhar. Eu diz: à noite eu gosto é de dormir. Eu diz: eu não consigo dormir. O que você prefere? Veja, ele diz isto por duas vezes aqui, de que tem essa classe de pessoas que trarão a sua glória e honra a isso. Diz que a cidade não necessita do sol nem da lua. Não haverá noite, só luz. Então é só dia. As portas não se fecharão. Não tem ladrão, não tem nada disso. Ninguém vai roubar nada teu, porque também não é nada teu. Tudo é Ele, tudo é Deus, tudo é dele. Ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode pegar essas escrituras e imaginar que teremos lá ou aqui essa cidade santa, com os filhos de Deus habitando dentro, e uma cerca de arame farpado, ou uma cerca protetora de energia, ou seja o que for, uma redoma que protegerá a cidade contra o
exterior, para que não entre nada contaminado de fora, como se houvesse espaço, tempo, seja o que for, onde pudesse haver qualquer coisa ruim que pudesse contaminar os que estão dentro. E se você pensar nisso, você está com uma mente muito infantil e não compreende que estamos, no tempo presente, falando sobre o cumprimento de Deus futuro que é revelado a nós nesta hora. E pelo que você pode entender aqui, é que agora, na definição deste tempo, olhando o plano consumado de Deus, você percebe que nada que contamine irá para lá. Tudo será purificado desse lado. Somente os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, somente os conservados pelo sangue, somente os que obtêm a natureza do Cordeiro, que são purificados nesta vida, que lavam, que recebem a lavagem da água pela palavra, é que poderão entrar lá, porque tudo que contamina não passará para esse lado, será purificado aqui. Dá para compreender, não dá? Não é tão complicado isso. Não há nenhum pecado em lugar algum. Deus completamente cumprido, em um povo cumprido, porque você chega ao seu cumprimento, nada mais se tem que acrescentar a você. Você chega na estatura que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, ou na revelação perfeita da sua foto, já que esse lado é o negativo. Estamos vendo o lado negativo. A parte positiva está com Deus. A foto que Ele tirou de nós, quando Deus pensou em mim e em você, antes da fundação do mundo, Ele pensou em você no estágio que você estará lá, no novo céu e na nova terra. E nada impedirá que durante esse processo que você está na terra, Deus te transforme de glória em glória, de conhecimento em conhecimento, de fé em fé, até que você tenha em si as condições espirituais necessárias para passar pelo processo de transformação e o mortal ser revestido de imortalidade, porque foi com o pensamento na imortalidade que Deus pensou em mim e em você. Agora, temos tomado aqui uns 4 conjuntos de escritura para dar uma compreensão de que Deus já determinou em sua soberana vontade trazer os seus próprios eleitos a uma posição, a uma condição de extrema satisfação, no qual não só são seus filhos cumpridos, mas o próprio Deus que possui a infinita capacidade de levar tudo isto a cumprimento. Veja isto. Você tem esta capacidade, porque Deus deu esta capacidade a você. Deus tem a infinita capacidade de ser cumprido. E Ele dá esta capacidade a nós. William Branham diz: o que Deus tinha de melhor para nos dar, Ele nos deu, que é sua palavra. A palavra que Deus tem dado a você é para isto. E se você se olhar no espelho e dizer: eu estou me olhando, estou olhando bem para mim, eu me conheço, eu não creio nisso, eu não me vejo como uma pessoa qualificada, eu não me vejo qualificado para isso. A pergunta é: onde está a tua fé? Onde está a tua revelação? Ou Deus não revelou a você que você é filho dele? E isto que estamos pregando, e se isto é a verdade, por que não receber a revelação disto? Me diga, irmãos, quantas centenas de pessoas, de crentes, acreditam no que estamos pregando aqui? Me mostre quantas centenas, dezenas deles acreditam. Bem poucos podem receber, bem poucos podem acreditar. Não somos infalíveis. Podemos falhar em nosso pensamento, podemos falhar em nossos argumentos, podemos falhar em vários setores. Mas nós estamos aqui estudando um profeta infalível. Estamos estudando uma mensagem infalível. Estamos estudando uma palavra infalível.
lhe veio, disse, a mesma chama, a mesma pequena chama de fogo, trata comigo, disse ele. Ele disse, eu estou, e eu não, ou ela está tratando comigo, ou eu estarei te contando uma mentira. E ele disse, eu não estou mentindo a vocês, este é o trono branco. Acredite você ou não, estamos diante do trono branco. Você diz, eu não consigo crer, então é melhor você crer. Então é melhor você crer. Você não pode esperar no dia do julgamento final receber sentença lá. Você tem que receber sua sentença aqui, nesta hora, não lá. Não espere ser apartado para grupo direito ou grupo esquerdo. Não espere fazer parte deste grupo. Irmãos e irmãs, há uma grande diferença entre falar sobre algo e crer em algo. Há uma grande diferença em falar sobre isto e crer nisso. Nós ainda não cremos como deveríamos crer. Do jeito que aquela mulher disse, eu não sei, eu não sou o que devo ser, nem o que quero ser. Eu só sei que eu não sou como eu era antes. Nós não estamos crendo ainda como devemos crer. Mas o que Deus tem te revelado nesta hora, é melhor você crer da forma correta. Viu? Veja, o que você leu no livro de Jó, Jó estava esperando por uma ressurreição. Vê? O que acontece é que ambos, Deus e os homens, estão assim, enfim, perfeitamente posicionados para a sua satisfação. E por fim, a vida eterna floresceu completamente. Jó chegou nessa situação esperando por uma ressurreição. O que Deus fez foi ainda em vida mostrar para ele isso. E isto floresceu completamente. Vê? E o perfeito fruto de revelação nasceu dentro de ti. Isso se trata de um Deus supremo. Um Deus supremo que tem trazido o seu desejo final para o seu povo final. Desde a sua onisciência e onipotência, de acordo com o que nós lemos no livro de Isaías 65, versículo 17, que nós não vamos ler de novo, porque lemos isto, creio que foi no segundo culto, que nós falamos sobre isto. Agora, temos chegado a essas declarações com estas escrituras que nós lemos aqui, sobre o novo céu e nova terra, sobre a nova Jerusalém, sobre a santa cidade e tudo mais. Vamos só ler mais algumas porções de escritura aqui rapidamente. Como em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nós temos a promessa de que vai chegar um tempo em que Deus não será mais um Deus de mistério. Viu? Ali tem a promessa que vai chegar um tempo em que Deus não será mais um Deus de mistério. Mas vamos conhecer como somos conhecidos. Em outras palavras, a revelação de Deus será definitiva de que Ele nos dará e de que nós a conheceremos. Ele nos dará este conhecimento. Ele nos dará esta revelação tão definitiva. Como o profeta pôde dizer para nós, quando eu discernir, eu lhe direi tudo sobre isso. Está me contando o quê? O que você quer dizer para mim? É um sonho? Quer contar alguma coisa da sua vida? Quando tiver no discernimento, vamos para uma entrevista particular. Porque ali, debaixo do dom, da unção, do discernimento, tudo será esclarecido. E você não poderia se esconder se você tentasse. Porque o mais escondido do teu coração era revelado. Do mesmo jeito que os fariseus e saduceus do tempo de Jesus, eles pensavam. E Jesus lhes dizia o que eles estavam pensando. Assim foi no tempo de William Branham. Você não podia se esconder se você tentasse se esconder. E todo o espírito era tomado sob o seu controle, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Como você vê ele dizendo naquela pregação, sobre o fundo clama ao fundo. Diz, agora eu tomo cada espírito contrário, todo espírito sobre o meu domínio, para a glória de Deus.
Mas as pessoas, mesmo assim, não podem ver a vindicação que Deus dá a este homem, que Deus deu para este homem. Mas o fato é que Deus não é mais um mistério. Não, senhores. Em Romanos diz que quando chegasse o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. Agora vemos como no espelho, como enigma. Veja, mas o conheceremos como somos conhecidos. Então Deus não é mais um mistério. Você não vai entender Deus do outro lado. Você entenderá Deus aqui, e este entendimento te levará para o outro lado. Esta é a verdade. O mistério de Deus foi revelado. Cristo, disse o profeta, o mistério de Deus revelado. Ele o chamou de o poderoso Deus desvelado, que é revelado, sem mistério algum, tirado o véu da face. O poderoso Deus desvelado perante vós. Ele aponta para este e pergunta para as pessoas: quem é este Melquisedeque para vocês? O que vocês pensam que é ele? Estão deixando o verdadeiro sinal passar por alto. Neste tempo do desvelar de Deus, agora conhecemos como somos conhecidos. Se você quiser crer nisso ou não, este é o final para o homem, enquanto agora ele compartilha da sabedoria espiritual infinita. As pessoas pensam que é apenas novos estudos, novo conhecimento. Nós estamos participando, compartilhando. Deus fez isto conosco através de um profeta, compartilhou conosco sobre a sabedoria espiritual infinita. Mesmo assim, isso não tem deixado muitos satisfeitos. Estamos lhes falando sobre a realidade conhecida a nós nesta hora, de acordo com 1 Coríntios 13. Sim. Se você diz: eu estou olhando para o futuro. Não, eu quero olhar o futuro. Eu quero pensar no futuro. A verdade é, irmãos, que você tem que parar com isso. Parar de imaginar. Para que você quer ir para o futuro? Para que você irá olhar para o futuro? O que você está procurando no futuro? Sendo que Deus trouxe o conhecimento do futuro para este tempo presente, para que você viva neste presente aquilo que você vai ser no futuro. Se você fizer diferente, você está fora de sintonia com o conselho de William Branham. Ele disse que as pessoas sempre olham para o passado, para o que Deus fez. Olham para o futuro, para ver o que Deus vai fazer. E se esquecem de olhar para o presente e compreender o que Deus está fazendo nesta hora. Pregamos assim é com amor no coração. Sim, com amor pelas pessoas, pelos nossos ouvintes, mostrando simpatia para com o povo, mostrando cordialidade e todas essas coisas que são necessárias. Não medimos esforços para levar o entendimento sobre Deus para as pessoas. E falamos isso sem nenhum medo, sem nenhum receio, porque nós sabemos, eu posso dizer, eu sei que eu estou lhes dizendo a verdade, porque eu creio que o profeta não mentiu para nós, eu creio que ele nos disse a verdade. Este foi o mesmo argumento de Jesus, que estava entregando a palavra de um Deus que não pode mentir, e disse: se eu vos falo a verdade, vocês procuram matar, o que posso fazer? Em outras palavras, alguém diz: olha, o profeta se enganou. Como poderia o profeta ter mentido e Deus ter usado ele daquela forma, guardado seu homem durante todo o seu ministério da forma que o guardou? Agora ouça, em Jó 42, versículo 1 e 6, apenas comentando, encontramos Jó exigindo de Deus uma revelação de si mesmo com base na fé que ele tinha. Vê? Ele exige. Ele diz assim: eu quero saber mais. E ele o conheceu antes de sua ressurreição. Ele tinha algo espiritual. Você e eu estamos na mesma posição agora. Jó disse: contemplarei, vê-lo-ei, mas não de perto.
Ele disse: mesmo que os vermes comam este corpo, ou seja, mesmo que eu vá para a sepultura, eu creio que ressuscitarei e o verei face a face. Porém, não necessitou disso. Mesmo nesta vida, Jó pôde contemplá-lo. Jó pôde ver a formosura de Deus. Você e eu estamos na mesma posição agora. Nós podemos ir a Deus. Ou Paulo não teria dito: cheguemos, pois, com confiança até o trono da graça. A menos que não haja graça para você. A menos que você não esteja andando na luz. Porque se você não está andando na luz de sua palavra, não há sangue para você. Não há comunhão com Deus para você. Vejamos esse versículo novamente. Jó disse assim: olha, escuta-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me dirás. E agora você olha para isto e você vê o que? Ele está exigindo a revelação de Deus, ou a revelação que Deus poderia dar. Mas Deus daria essa revelação a ele? Eu creio que o irmão Branham, como o irmão Branham foi com o desvelar do Deus Todo-Poderoso, foi da mesma forma. Em Jó 19, onde nós lemos, vemos que Jó estava certo de que ele um dia e algum dia ficaria face a face com Deus e conheceria Deus como ele era conhecido. Mas ele não entendia, ele não entendeu as coisas. Uma coisa era ouvir sobre Deus, outra coisa era ver Deus. Jesus disse que, aliás, William Branham disse que ver significa entender, chegar à compreensão definitiva sobre Deus, sem mais o ver. Irmão, quando você encara alguém, quando você encara uma pessoa na face, você vem para uma comunicação definitiva. Comunicação definitiva. Alguém pode dizer para você que fulano de tal é desse jeito, é dessa forma, daquela forma. E quando ela descreve a sua compreensão sobre alguém, você só tem imaginação. Você começa a imaginar como é aquela pessoa. Quando você a vê face a face, você tem uma comunicação definitiva. Não tem mais imaginação. Você até pode dizer: eu pensei que era uma pessoa mais alta, eu pensei que era mais bonito ou mais feio, eu não imaginava que era assim. Por quê? Então imaginava que era assado. Não, mas me contaram que era assim. Foi o que te contaram. Mas quem te contou viu. Pode até ter visto, pode até ter participado, conversado, mas é diferente uma comunicação verbal, por ouvir alguma coisa assim, ou você ir diretamente ali e ver com seus próprios olhos. Ver com seus próprios olhos. Isso é totalmente diferente. Vê? Quando você olha no homem, quando você olha na face da mulher, então não importa o que te falaram. Veja, olha, este homem tem falado nas minhas costas, mas espere até que você o encare, ou espere até que eu o encare. Ah, ele falou nas tuas costas. Você não estava presente, com facilidade falou mal de você. Veja se tal pessoa, se tal covarde faz a mesma coisa quando está diante de você. Não faz. Que ali está diante de uma comunicação definitiva, do encare, do cara a cara, do face a face. Isso é chamado a hora da verdade. E é na hora da verdade que você tem as respostas. Não importa o que se falou sobre Deus, o que se pregou sobre Deus, o que se pensou sobre Deus. Chegaria um momento que ele seria conhecido como ele é. E não espere outro tempo de conhecimento, a não ser este tempo quando ele se manifestou através de um profeta. Esta é a hora da verdade. É a hora de você ter as respostas. É a hora de você dizer como Jó: eu quero saber. É assim que nós sentimos sobre isto. A comunicação definitiva face a face de um Deus que tem se revelado nesse tempo final. Você sabe o que o irmão Branham disse? O irmão Branham mencionou que pão e vinho é a comunhão, que é a comunicação. Diz: comunhão não é apenas comer o pão,
beber o vinho. Descomunhão é comunicação, é comunicar. E ele explicou quem foi Melquisedeque, aquele que ofereceu para Abraão o pão e o vinho. Nesta hora, tivemos a palavra final em matéria de comunicação. Não haverá mais periódicos, não haverá mais jornais, noticiários, ou seja o que for, que traga comunicação de Deus como foi trazido por esta mensagem. Nesta hora nós tivemos a palavra final em matéria de comunicação pelo próprio Deus. Ele mesmo veio falar conosco, como Melquisedeque foi falar com Abraão. Deus tomou sobre si uma forma e serviu os símbolos. Será tomados do mesmo jeito no milênio, porque ele disse que seria assim. Desejei muito participar convosco desta ceia, até que se cumpra outra vez no reino do meu Pai. Então isto acontecerá de novo. Nesta hora final, de forma definitiva, Deus veio e depois de 2000 anos de história, esteve com o homem, não em totalidade, mas na porção que correspondia a este tempo, que seria a porção definitiva de Deus para esta hora, para entendermos como Ele é, como Ele trabalha, como Ele se manifesta. E outra vez Deus serviu pão e vinho para as pessoas, como fez no tempo de Abraão. E isto se repetirá, isto será tomado no milênio e provavelmente também na cidade santa. Mesmo que isto não é mencionado, mesmo que isto não se entre em detalhes, mas você sabe que isto estaria lá em essência, porque o Cordeiro estará no trono, e contanto que haja um Cordeiro, existe então um sacrifício. Você nunca pode esquecer do sangue, que é o preço pela compra sua de volta para Deus. Amém? Vamos ficar por aqui e continuaremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir. O plano consumado de Deus, Deus dando cumprimento a si mesmo. Pai amado, te rendemos graças no nome de Jesus Cristo nesta hora, por o Senhor ter nos abençoado com a tua palavra, e pedimos que isto traga para nós consolo, conforto, e que cada um dos teus filhos possam ser abençoados com isso, Senhor. Ajuda os irmãos que vieram nesta hora para participar desse culto. Tu sabes o motivo daqueles que não vieram, e dependendo do motivo e dependendo de tua vontade, eles receberão a mesma bênção desta reunião. Aqueles, ó Deus, que ouvirão futuramente este culto, que eles também sejam abençoados por ti. No nome amoroso de Jesus Cristo, oramos pelos irmãos que estão doentes, como o irmão Manuel, a irmã Lindaura e vários outros, Senhor, vários outros. Colocamos cada um deles em tuas mãos, mesmo que não citemos os nomes, mas tu conheces cada um daqueles que creem na tua palavra, e tu podes nesta hora dar-lhes uma bênção especial, porque tu és um Deus misericordioso. Que possamos ter uma semana de realizações na tua presença, e aquilo que tivermos que fazer, que é do teu agrado e tua vontade, que o Senhor nos ajude a realizar, e que tu mesmo seja magnificado. Toda honra, toda glória a ti, Pai bendito. Nós pedimos isto e te rendemos graça no nome de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Concluímos assim mais uma mensagem, rogando a Deus que abençoe a cada um dos nossos preciosos ouvintes. Envie seu e-mail para doutrinadamensagem@gmail.com, e o portal Doutrina da Mensagem está com um grande acervo de sermões, de textos, estudos bíblicos, para que você possa ser beneficiado e aprender sobre estas coisas que Deus tem nos trazido no tempo do fim, nos dias da volta do sétimo anjo. Deus abençoe, amados irmãos e ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém.